Você já ouviu falar em Vimanas? Chegou o esperado momento de falarmos sobre as aeronaves relatadas pelos Vedas. Naves espaciais, veículos interdimensionais, máquinas do tempo. O que você acha? Não se esqueça de deixar seu like no vídeo, ativar o sininho, se inscrever no canal e deixar a sua opinião aí nos comentários, que é muito importante pra gente. No final desse vídeo, eu vou ler alguns comentários que os inscritos deixaram a respeito desse assunto tão interessante. Se é um assunto interessante, se é um assunto além da nuvem, bora pro vídeo. Preste atenção nesta imagem. Esta antiga escada metálica ficou assim após sofrer o processo de calcificação. Ela estava em uma região conhecida por conter muito carbonato de cálcio, e quando a água da chuva transbordou, ela dissolveu os compostos de carbonato contidos no calcário e posteriormente encharcou a superfície da escada em íons de cálcio e magnésio. Com o tempo, os minerais solidificaram e petrificaram a superfície da escada. Essa escada tem apenas 150 anos. Este é um pedaço de uma perna que foi encontrado petrificado e fossilizado ainda dentro de uma bota, que tem no máximo pouco mais de 100 anos. Bom, segundo a ciência moderna, o tempo é necessário para a fossilização. É claro que estamos falando em muito tempo, e não em meros 150 anos. A maioria dos paleontólogos modernos defende que, para ser considerado fóssil, o fragmento encontrado deve ter mais de 11.600 anos, ou seja, ser anterior ao início da última era do gelo. Esta bota tem cerca de 150 anos. A perna dentro dela é um fóssil petrificado. Ok, se vamos falar em Vimanas, então vamos ter que fazer uma pequena viagem até a Índia. País de uma numerosíssima população e uma interessante cultura, que traz, entre seus incríveis mistérios, alguns dos mais belos e complexos templos do mundo, que possuem uma arquitetura bastante peculiar e são chamados Vimanas. Mas por que será que estes templos indianos têm o mesmo nome das mitológicas aeronaves, ou melhor, dos mitológicos palácios voadores, descritos nos épicos sânscritos dos textos hindus, como por exemplo o Pushpaka Vimana de Ravana, que era um rei demônio e o principal antagonista, o adversário do épico Ramayana. Este Vimana, o Pushpaka Vimana, é o exemplo mais citado de um Vimana. E ele é exatamente isso, uma espécie de templo ou palácio voador que carregava aqueles a quem os antigos Vedas chamavam de deuses. O significado da palavra Vimana remete às palavras separado, medido, como um espaço medido e separado, e atravessando ou que está atravessando algo. Então é um espaço medido e separado para atravessar, que é bastante interessante. Somente o significado em si de Vimana já nos faz pensar bastante a respeito. Então, basicamente, Vimanas são veículos voadores mitológicos descritos na literatura da antiga Índia. Dois tipos principais de Vimanas que têm essa conotação de aeronaves são relatados. Os Agnihotra Vimanas, que são veículos com 2 motores, e a palavra Agni do sânscrito significa fogo. Esses são as naves menores, digamos assim. E o outro tipo são os maiores, que têm mais motores, e são os Gajavimana, tidos também como palácios voadores. E na literatura védica, na literatura da antiga Índia, tanto os Devas, que eram como os Vedas chamavam as divindades, os seres a quem eles chamavam de deuses, quanto os Asuras, que eram os antidevas, os opositores dos Devas, e eram o equivalente aos demônios. Esses dois tipos de seres se locomoviam em Vimanas. E se queremos cavar mais fundo na história dos Vimanas e entender de fato o que são estas aeronaves e palácios voadores, devemos
dar uma pequena analisada na estrutura interna desses incríveis templos antigos e observar como a arte que adorna tais monumentos por dentro se assemelha muito a engrenagens que são utilizadas em turbinas de aviões e em motores de foguete. Essa imagem que você vê agora parece, mas não é um Vimana. É a planta do motor de um foguete moderno. Ok, mas será que foguetes, aeronaves e ainda mais palácios voadores que carregavam divindades poderiam realmente ter existido na Índia? Eu quero que você olhe comigo essa imagem aqui. Observe o entrelaçamento destas pedras. Será que alguém poderia explicar qual é a incrível técnica para tornar maleável este granito a ponto de entrelaçá-lo no teto de um templo gigantesco na Índia? Você está vendo aqui 3 gopuras, os templos indianos inspirados nos antigos Vimanas. Gopura significa torre-portal. Essas estruturas colossais atingem até 55 metros. Elas são chamadas Vimanas e nos templos religiosos hindus são consideradas as principais estruturas. Aí eu pergunto, por que os hindus chamam esses templos da mesma forma que a mitologia védica chama os antigos palácios voadores? Será que é apenas uma referência, uma coincidência, ou existe algo mais? Lembra da nossa escada de ferro petrificada? Talvez ela não seja a única coisa petrificada, afinal. Bom, nas margens do rio Nid, em North Yorkshire, está uma das atrações turísticas mais antigas da Inglaterra. É um poço petrificante, que antes se pensava ter sido amaldiçoado pelo diabo, pois qualquer objeto que aquelas águas gotejantes tocassem havia de se transformar em pedra. Recentemente, a análise científica da água revelou a magia por trás do processo de petrificação. Aquela água, tem alto conteúdo mineral que precipita sobre os objetos, criando uma casca dura de mineral sobre ela, da mesma forma que as estalactites e estalagmites se formam em uma caverna. O que é surpreendente, os ursos de pelúcia são populares porque são porosos, o que permite que a água penetre e petrifique o brinquedo de dentro para fora. Algumas pessoas deixaram itens pessoais, como anéis e roupas, utensílios de cozinha e até uma bicicleta. E todos os objetos foram petrificados, totalmente petrificados. Um fenômeno parecido ocorre no povoado de Puente del Inca, na província de Mendoza, na Argentina, onde corre o rio Caves, que tem uma água quente com temperatura entre 30 e 38 graus Celsius. Uma água de origem subterrânea, extremamente rica em sais minerais como enxofre, cloreto de sódio, arsênico, alcalino, bicarbonato e peróxido de ferro. Esse conjunto de sais minerais e sedimentos faz com que objetos jogados no rio, depois de 40 dias, sejam petrificados, ou seja, são cobertos com uma camada de sedimentos cor de ferrugem. Esses objetos, inclusive, são vendidos pelos moradores da região para os turistas como lembranças. E florestas petrificadas também não são novidade. No Brasil mesmo, nós temos uma em Mata, no Rio Grande do Sul, e outra no distrito de Bielândia, no Tocantins. Vamos entrar agora na caverna de Ellora, em Maharashtra, na Índia, onde podemos ver claramente a figura de um Vimana voador. Esse templo que você está vendo agora é o templo Konark, conhecido como o Templo do Sol, e também fica na Índia. Observe sua estrutura em forma de Vimana e também as rodas anexadas em todas as suas paredes. Uma parte parece ter sido construída mais recentemente com tijolos, e esta parte parece ser um tipo de pedra, como granito, onde foram gravadas as imagens
como esculturas. E os detalhes das construções destes templos em granito realmente impressionam. Eu disse em granito. Bom, vamos dar uma olhada em alguns detalhes, né, cravados na pedra, cravados no granito. Este Vimana do templo de Brihadishwara é um dos melhores templos de granito do mundo, feito de um dos tipos mais duros de pedra que existe, segundo análise de especialistas. Diversos aspectos da construção desse templo são desconhecidos. Esse templo, inclusive, ele é patrimônio mundial da Unesco, possui 66 metros de altura e em cima existe uma pedra angular de granito de cerca de 80 toneladas, no topo. As hipóteses mais prováveis falam que o transporte foi feito por elefantes, mas ninguém sabe de fato como colocaram esta pedra lá em cima. É realmente impressionante a arquitetura dessa Índia primitiva. Não sei se essa é a palavra. Aqui nós estamos vendo uma tese sênior de arquitetura na Universidade de Siracusa, onde o estudante propõe uma revisão do conceito de Vimana, adaptando para os tempos modernos. E após um vasto estudo do design dos Vimanas, o autor da tese faz uma comparação com as bases de lançamentos de mísseis e foguetes. Como podemos ver aqui. E nessa interessante comparação, este é o resultado que nós vamos chegar. O Vimana comparado a uma base de lançamento de foguetes. Aqui temos os desenhos do trabalho